Oremos. Pai, mais uma vez, Senhor, clamamos a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Senhor, para, meu Senhor, te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, aqui está o Teu Filho, Teu ungido, Senhor, Teu servo, Pai. Jesus, eu sei que Ele já é ungido, meu Senhor, é Teu escolhido, mas te peço, derrama sobre Ele, Deus, uma unção nova, o renova, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Coloca, Senhor, as Tuas palavras em Teus lábios, meu Senhor. Usa Ele com autoridade, com poder e glória. Fala, Espírito Santo de Deus, aos nossos corações, porque viemos aqui para receber de Ti, ó Pai. Meu Senhor, te louvamos, meu Senhor, porque cremos em Ti e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Romanos, capítulo 5 e versículo 15. Romanos 5, 15. Romanos 5, 15. Só uma reflexão. Estão passando um vídeo aí do youtuber satanista, que nem os próprios satanistas, que dizem que nem reconhecem ele como um itubobo satanista, que se diz satanista. E muitas vezes eu vejo pessoas preocupadas por aquilo que ele diz e fala. Irmãos, o que é o ídolo? Nada. Satanista ou do lado do mal é qualquer um que não esteja com Cristo. Ele já está com Jesus, né? Já está no maligno. Então, aquele que professa, que diz, não tem significado, não tem poder nenhum. A palavra dele não tem poder nenhum sobre o reino do céu. Porque a própria Bíblia diz que o reino do céu, a porta do inferno não prevalecerá. Aleluia! Da igreja do Senhor. Aleluia! Então, o que ele diz e fala é um filhinho da mamãe que faz suas festinhas, né? Com dito que é satanista, mas não tem peso nenhum contra a igreja do Senhor. Porque, como diz o profeta, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Deus estabelece reis. Então, qual for a vontade de Deus sobre essa terra, será feito, porque a vontade dele prevalece. Romanos 5, 14, do 15 ao 21. Romanos 5, do 15 ao 21. Diz assim a bendita e gloriosa palavra do Senhor. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom pela graça, que de um homem, um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, que por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, estou Romanos capítulo 5, versículo 15. Vamos lá, novamente. Não é assim o dom gratuito,
como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como a ofensa, por um só homem pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para que a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Bem, entender, compreender a graça de Deus na nossa vida depende da nossa felicidade, da felicidade do cristão. Se ele não entender e não tiver essa compreensão, com certeza ele vai ser uma pessoa infeliz, porque ele não vai entender a graça. Não entendendo a graça, ele vai viver perturbado, aflito. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque a graça de Deus é algo que transcende, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, em nossa vida, de uma forma que ela nos traz esperança, que ela nos traz respostas. Há muita coisa que a gente passa na nossa vida, ela nos traz resposta. Quando não temos essa resposta, vivemos, né, confusos, atribulados, só vivendo em guerras espirituais, né? Aleluia, Jesus. Por quê? Não entendem nem compreendem. Paulo, aqui, né, em Romanos 5, aqui do capítulo do capítulo 5, do 12 ao 21, Paulo está dando uma explicação de como ele agia, né, sobre o seu agir, né, ali para a igreja romana, como Paulo organizava a sua vida, como ele lidava com os irmãos, as suas decisões. E ali, né, ele passa aos irmãos que estão, aleluia, Jesus, em Roma. Paulo explica o seu trabalho ministerial, e ele explica que o seu trabalho não é feito pela mão do homem,
mas pela graça de Deus. Glória a Deus. A graça, o que é a graça? Graça é o trabalhar de Deus na vida do homem. Se Deus não fizesse, se a graça de Deus não nos alcançar, o homem não faz nada. Nada. Aleluia, Jesus. A graça é um presente de Deus para o homem, que Ele dá para aquele que não merece. Não merece. A gente merece? Não. Mas, infelizmente, nós somos contagiados com músicas, com coisas que, em vez de exaltar a Deus, exalta o homem. A graça está em oposição ao agir do homem. Não é mérito humano. Graça é favor ao miserável. Não é pelas obras dos homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali Paulo está explicando que o seu trabalho, ele é realizado por meio da graça de Deus. Efésios 2:8. Paulo mostra dois caminhos, para a salvação. Efésios 2:8. Não vem das obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui ele está mostrando dois caminhos: as obras e a graça. Porque a obra é contrária à graça. Porque se eu me exalto pela obra, a graça fica nula. Porque se eu exalto a minha obra, a graça fica nula. Aleluia, Jesus. E o feito de Jesus não tem mérito. Mas quando eu exalto a graça em vez da obra, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, eu exalto ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nenhum homem cumpriu a lei. Nenhum homem cumpriu a lei. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo homem é pecador. Todo homem não cumpriu a justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual é o caminho que nos leva a ser salvos? Pela graça. Favor imerecido. Aleluia, Jesus. Deus está dando a salvação a quem não merece, a todos os homens. Ah, mas eu mereço. Eu não. Não. Não merece. Ninguém merece. É graça de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque quando Deus salva o homem, Deus mostra que Cristo fez e foi fiel e sem pecado. E o que ele fez? Ele substituiu. Ele nos substituiu, aleluia, no nosso lugar. Porque se nós entrássemos na presença de Deus, que nós seríamos fulminados na hora. Aleluia, Jesus. Isso nos remete, a graça nos remete à base de Cristo, os feitos de Cristo por nós, e não a nós. Aleluia, Jesus. Algumas coisas foram concedidas a ele e ele recebeu de graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De graça. E não foi assim, no versículo 16, e não foi assim
como a ofensa por um só pecou, porque pelo juízo veio por causa de uma ofensa. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Me diga agora uma coisa, por exemplo, Paulo, ele foi um pastor, foi um pregador, mas foi por mérito ou por graça? Paulo merecia ser um pregador? Ao contrário disso, né? Ele era perseguidor da igreja. Ele consentia na morte dos irmãos, mas ele se tornou um pregador e um servo de Cristo. Mas Paulo recebeu a graça pela graça. Paulo recebeu a graça pela graça. Por quê? Por exemplo, se alguém trabalha, é justo que no final do mês, depois de um mês trabalhando, ele tenha sua recompensa, o salário. Então todo mundo que trabalha, né, trabalha para receber o quê? O salário. Todo mundo reclama do emprego, mas todo mundo quer o salário. Mas aqui com Paulo, o que ele está dizendo? Como que alguém trabalhasse no final do mês, não trabalhasse, mas no final do mês que quisesse receber. Isso é a graça. Você não trabalhou, mas você vai receber. Aleluia, Jesus. Quem trabalhou para você? Cristo. Aleluia. Foi Ele que trabalhou por nós. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Não vamos receber porque somos lindos, maravilhosos. Não. A Bíblia diz que nós somos malignos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um cristão não tem obra suficiente para receber nada de Jesus. Nenhum homem. Ninguém pode dizer, chegar diante de Deus, que por algum mérito ele tem que ser salvo. Glória, Santa Senhor. Por isso, diz, aquele que reconhece que mesmo que trabalhando, entende que o seu trabalho é insuficiente. Como a Bíblia diz que se a gente só faz o que a gente quer mandar, a gente é inútil. Serve inútil. Mas aqui Paulo está falando que mesmo aquele que trabalha, ele sente que mesmo todo o esforço que ele fizesse, ele não seria digno, ele não alcançaria algum mérito para estar diante de Deus. Aleluia, Jesus. Ele não se acha digno. Eu sou digno. Aleluia, Jesus. Quando o cristão não tem essa percepção, que ele não sabe que ele não é digno. Aleluia, Jesus. Por quê? A gente pega provas, fatos e pensamentos. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, se a gente chamar alguém de tolo, irmão de tolo, já é digno de juízo de morte. Cristão engana, muitas vezes as pessoas enganam. Aleluia, Jesus. Mas a graça de Deus, ela nos alcança. Ele proveu para nossas vidas uma graça que nos alcança pela vida eterna. Essa graça, ele precisa sacrificar ou sem ficar se justificando, porque a Bíblia diz que aqueles que não andam segundo a carne, né, mas segundo o Espírito de Deus, né, não tem, né, não está sobre ele a condenação. Mas a graça de Deus, e a graça de Deus para a nossa vida é todos os dias, toda hora.
Daqui 1 minuto tem uma graça, daqui 1 hora tem outra graça, daqui 2 horas tem uma graça, no outro dia tem uma graça, um mês, um ano, até o fim da nossa vida, a graça de Deus nos alcança. Aleluia, Jesus. Nenhuma religião do mundo nos promete isso. Salvar o pecador. Nenhuma religião. Só vai salvar o bom, aquele que é legal. Ou se ele viver em reencarnação, até ele regredir na vida e ser um cara legal, aí ele vai ser salvo. Né? Crer e acreditar em Papai Noel, Saci Pererê, alguma coisa desse tipo. Porque quando a gente acha e entende que o homem tem que reencarnar para ele evoluir, nós estamos dizendo que Deus não é perfeito no que ele faz. Ele fez o homem imperfeito e ele vai ter que morrer em outras vidas até ele chegar na perfeição. Que lógica, que entendimento é esse? Mas muita gente crê nisso. Palavras vazias, sem fundamento, que nem eles não conseguem explicar o que eles mesmos acreditam. E eu adoro isso, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas infelizmente, como não tem bases, é mais fácil fugir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todo aquilo que nós recebemos de Cristo foi transferido pela cruz que Ele carregou. O ar que respiramos é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Por exemplo, a chuva cai para os maus e cai para os bons. Deus abençoa os maus? Ora, muitas vezes nós estamos trabalhando com os maus e estamos recebendo deles. Como é que a cristã diz? Não, Deus abençoa. A chuva vai cair para o bom e para o ruim. Aleluia. Quando aqui representa o mal, o bom está falando do cristão e do ímpio. Todos, porque na verdade todos somos maus, mas há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Mas a graça de Deus também alcança o ímpio. Louvado seja Deus. E muitas vezes através da vida dele que ele te abençoa. Aleluia, Jesus. Através da vida dele que ele é um instrumento de Deus para nos abençoar. Veja só, Paulo, até o fim da sua vida, aleluia, Jesus, ele diz assim: fiel é esta palavra, muito digna de aceitação. Veio para salvar o pecador, os pecadores, da qual eu, Paulo, sou o principal. Veja que Paulo não se auto-justifica. Eu sou o principal pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Glória seja Deus. Aleluia, Jesus. Paulo está dizendo assim: eu entendo que eu não mereço. Grande Deus. Nada, aleluia, Jesus, do que foi feito na minha vida, aleluia, salvação, casa, família, não foi feito porque eu mereço, mas pela graça. Foi nos concedido esta graça de Deus. E quando a gente entende isso, muita coisa na nossa vida, nós acabamos deixando de viver uma vida frustrada. Que depois, mas eu não alcancei, eu não cheguei. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Porque nós vivemos num mundo que muita gente está perdida,
frustrado com a vida porque não alcançou isso, não alcançou aquilo. E não entende que está vivendo a graça de Deus na sua vida. Até os sofrimentos, a circunstância difícil nos ajuda a amadurecer e a crescer. Aleluia, Jesus. O que o mundo quer? O que o Brasil quer? Consolo. Como consolo? Continuando, presidente. Tá bom. Deus, família e pátria, né? Ou pátria e família. Mas será que Deus é o primeiro lugar neste país? Será que Deus é o primeiro lugar nas igrejas? Será? Louvado seja Deus. O que eles professam, eles praticam? Será que temos mais igrejas lotadas e bares vazios? Ou bares lotados e igrejas vazias? Todo mundo quer consolo em vez de confronto. E muitas das vezes as pessoas sofrem porque ela, em vez de ter confronto, ela quer consolo. Não cresce, não amadurece. Torna o menino na fé. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Infelizmente. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Eu vejo pessoas, eu já vi pessoas falar, por exemplo, para o Alex assim: você é isso, você é aquilo, amaldiçoando, porque ele é um autista, porque ele é uma criança, que age comum. Mas eu não vejo assim. Eu tive, não é um filho saudável, é uma bênção de Deus, porque Ele nos ensina muita coisa. Uma vez eu estava chateado com um pouco, raiva, e eu falei lá, e ele falou assim: tio, não fica bravo não, tio. E do nada eu soltei essa palavra e parei, repeti. Então muitas vezes as situações elas acontecem para nos ensinar. Às vezes, será que a gente quer aprender? Não, eu não aceito Jesus, eu não aceito, eu não quero isso. Você precisa entender que se é a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Não merecemos a salvação, mas Ele nos deu. Não tenho tudo o que quero, mas nós temos muito mais do que merecemos. Eu também entendo isso. Posso até querer outras coisas, mas eu já entendo que o que eu já tenho já é mais do que eu mereço. A concepção do pecado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Veja só, nós não estamos de pé pelo mérito humano. É bondade do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que a gente tem essa coisa de julgar os outros. Caiu, fez, pegar a pedra. Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele dirige de um a um, começou a jogar as pedras no chão. E ficou Jesus e a mulher. Jesus perguntou: cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém, Senhor. Eu também não te julgo. Graça. Mas a graça também tem responsabilidade. Olha, estou dando a minha graça. Mas não peque mais, porque vai acontecer, vai ter consequências piores. Graça nos alcança. Mas a gente tem que valorizar a graça de Deus na nossa vida.
versículo 17. Porque se pela ofensa de um só reinou, e por muito mais recebemos a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A graça, aleluia, Jesus, e se gloriar. Graça, o que é graça? Favor imerecido. Então nós não recebemos isso por mérito nosso, mas porque Jesus trabalhou. Por causa disso, aleluia, Jesus, diz Paulo, eu sou um pregador. Por causa disso, aleluia, Jesus, sou um apóstolo do Evangelho. Por causa do trabalho de quem? De Deus. Ou você acha que eu estou aqui também pregando o Evangelho, a palavra de Deus, pelo mérito meu? Quando Deus me chamou, você acha que eu queria ser um pregador? De maneira nenhuma. Eu nem achava que eu tinha contribuído para isso. Mas a graça de Deus trabalhou comigo. A graça e o poder de Deus quis ser professor na nossa família. Não é mérito meu, é mérito de Cristo. Porque eu também achava que tinha algum tipo de capacidade para desenvolver aquilo que Deus queria na minha vida. Então, quando Deus opera, Deus trabalha a nossa vida, aleluia, Jesus, glória a Deus, Ele faz o que Ele quer, da maneira, do jeito que Ele quer. Então não faz sentido eu me gloriar, nós nos gloriarmos em nós mesmos, como se algum mérito é nosso. Quando Paulo se converte, ele tinha mandado cartas para fazer o quê? Perseguir e matar cristãos. Ele não foi buscar a Deus. E muitos de nós não fomos buscar a Deus. Muitas vezes Deus nos encontrou e tirou de onde a gente estava para colocar-nos aqui. Glória, aleluia. De livre e espontânea vontade a gente chegou, vou para a igreja, vou ser crente. Não. De alguma forma Deus agiu na nossa vida para que a gente estivéssemos na sua presença. Aleluia. Paulo não buscava Jesus, mas Jesus interrompe o caminho de Paulo para Damasco e diz: por que me persegues, Paulo? O intuito de Paulo estava perseguindo os cristãos por causa de quê? Por causa de Cristo, por causa de Jesus, não pela pessoa em si, mas porque ele professava o nome de Jesus. Então quando Jesus disse: por que me persegue, Paulo? Porque ele estava perseguindo ao próprio Jesus. A raiva de Paulo era contra o próprio Cristo. Você teria pena e misericórdia do teu inimigo? Alguém que você soube que matou alguém da sua família, ela perseguindo? Nós muitas das vezes condenaríamos. Mas Cristo foi ao encontro de Paulo. Foi Paulo que foi ao encontro de Cristo. Paulo não queria Jesus, mas perseguia Jesus. Antes, aleluia, Jesus perseguidor, agora servo. Glória. Como que Paulo iria achar dele alguma coisa? Se ele só estava ali porque o próprio Cristo interviu na sua vida. 1 Coríntios 4, 7. Já estáis fartos, porque quem te faz diferente, ou que tens tu,
que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Você que tem, aleluia, e não recebeu, dá graças a Deus. Faz sentido que nós nos glorie em alguma coisa? Vou dar um exemplo simples e fácil para nós entendermos. Alguém que tem uma beleza física, diz: eu sou bonito, eu sou cara, eu sou top. Ela é bonita porque não fez nada, ela nasceu com a genética, né? Aleluia, Jesus, ela não fez nada para ser bonita. Ela tem motivo para se gloriar? Não. Assim é um cristão. Nós recebemos a graça, a gente não tem motivo nenhum para se gloriar. Romanos 4:2. Romanos 4:2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de quem? De Deus. De Deus. Aqui Paulo está dizendo assim, ó, se Abraão tem algum motivo para se gloriar, ele tem que se gloriar diante dos homens, mas não diante de Deus. Aleluia. Diante de Deus, não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Qual é o grande problema? O que acontece quando o homem se exalta a si mesmo? Uma coisa chamada orgulho, que é uma desgraça. O orgulho é uma desgraça. O orgulho destrói muitos casamentos, causa muita confusão, divisão. Porque muitas vezes na vida de um casal existe uma deusa. Aquela pessoa que tem a palavra final. Existe uma pessoa certa e a outra errada. Né? Onde sempre tem alguém que está certo e sempre tem alguém que está errado. Alguém que é uma extremidade de uma perfeição absoluta, que nunca é. Põe lá na porta: aqui habita o Senhor. Bem, vamos começar. Se Deus habita, Ele habita no local que Ele é o primeiro. É o que nós entendemos. Onde tem ordem, onde, aleluia, Jesus, aquilo que Ele estabeleceu, não foi o homem, Deus estabeleceu. O homem com cabeça, a mulher, a palavra de Deus, o faz abençoar. Por que as mulheres hoje em dia estão doentes? Um monte de coisas. Porque querem assumir uma coisa que não lhe é para elas. Porque o homem foi dado, foi colocado na vida do homem uma responsabilidade, né? Deus capacitou ele com uma graça que a mulher não tem, mas a mulher quer aquilo que o homem tem e não consegue ter estrutura para aquilo que não deveria ser dela, mas do homem.
mulheres morrendo a rodo de câncer. O orgulho, ele não reconhece a sua imperfeição. E a pessoa assim, coloca 100% Jesus no carro. Será que é 100% Jesus? Quando vê o semáforo vermelho, Jesus diz: ao semáforo vermelho, ao infinito e além. Jesus, não vê isso não, que isso aqui não é bom não. Não vê, Jesus. Se ele tem que ser o primeiro, se ele tem que ser a direção, ele tem que estar em primeiro. Quando ele for segundo, ele não é o primeiro. Ele não está. Porque em segundo ele não é. Não vive. Ele não reina. Jesus é rei. É Senhor. Porque as nossas vidas vão glorificar aquele que nos chamou. Por isso não faz sentido nos gloriarmos. Muitas das vezes, muita gente está recebendo honras. Eu já vi em cultos que ficava horas e horas, esse cara é o máximo, ele é o top, e vinha outro, esse é maravilhoso. Eu falei, mas o culto não é para Jesus? Ou é para ele? O que aconteceu? O top, o maravilhoso, né? Separou praticamente, e depois a misericórdia voltou. Quase aconteceu uma desgraça. Era o top, era o maravilhoso. E praticamente a gente era obrigado a ir, porque tinha que ir, era convocado. Irmãos, Paulo diz assim: não foi nem a carne nem o sangue que me salvou. Quem salvou foi Cristo. A nossa base, a nossa referência é Cristo. O que acontece? O pastor cai os membros também, porque a base não era Cristo, era o pastor, a figura do homem falível. Aleluia, Jesus. Nossa base, a nossa estrutura tem que ser Deus. Aleluia, Jesus. Foi Deus que fez tudo por nós, pela sua graça e bondade. E muitas vezes o homem insiste em achar alguma coisa. Aleluia, Jesus. Seria muito bom se a gente pregasse humildade e as pessoas voltassem humildes para casa, mas não é. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. Por mais que eu fale, eu diga qualquer coisa, é só o Espírito de Deus, só a palavra de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem que ser lançada a semente, porque através da semente vai nascer uma árvore e da árvore vai nascer frutos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz: prega, insiste, né? Quer ouçam, quer deixam de ouvir. A gente tem que pregar. Você acha que toda semana fica pregando? Não, porque ele já está com o Senhor. Mas se tiver outra terça-feira, estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós temos que entender que a gente não dá controle de nada, Deus está no controle de tudo. O nosso levantar de manhã, o nosso fazer. Porque quando a gente não entende isso, que Deus está no controle, o que acontece? Depressão, opressão. Quando algo não dá certo, dá errado, aleluia, Jesus, aí as pessoas se deprimem, se frustram. Irmãos, a gente é falível. Quisera Deus que tem dia que a gente dizia assim: hoje eu não devia ter acordado, hoje eu não devia ter saído da cama, nada deu certo. Acontece. Se está acontecendo todo dia, é um problema, mas de vez em quando acontece.
Você acorda de manhã, já dá uma topada no dedinho, já vê a estrela, misericórdia, Jesus. Mas vai. A gente às vezes quer fazer o máximo, mas o nosso máximo não consegue ter o êxito. E muita gente está frustrada e deprimido. Eu fiz isso e não consegui. Eu fiz aquilo. Evolui. Amanhã tem outra graça de Deus na sua vida e continue. Prossegue, não deu certo hoje, mas dá amanhã. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui no Salmo 38, Davi estava sendo criticado, blasfemado, recebendo blasfêmia contra ele, mas o que ele fica? Em silêncio. Só que aqui nós vemos um amadurecimento de Davi, porque quando o Golias estava desafiando o povo de Israel, o que Davi fez? Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Ele não orou e não pediu nem permissão para Deus. Ele foi lá e guerreou contra o gigante. Ele não fez isso. Ele não ficou calado. Ele se impôs. Aqui não. Ele está passando por um momento difícil da sua vida. Não sabia o que fazer. Ele buscava resposta em quem? Dependência em quem? Deus. Orando para quê? Para que Deus movesse a sua graça na sua vida. Dependência de Deus. Lá no começo, Davi agiu por impulsão. Aqui Davi já está usando da fé, aleluia, da graça de Deus na sua vida, da dependência de Deus. Ele não sabia o que fazer, ficou quieto. Decidiu confiar em Deus. Na outra, o inimigo ficou 40 dias desafiando. Não tem um homem aqui, para lutar comigo? Mas deve chegar, eu vou arrancar a sua cabeça. Espera em Deus. Como diz Jó, pois ainda louvarei. Aleluia. Veja só, os homens desse tempo diz assim, vai, se dedique mais. Vocês são máxima, vocês encontrem a força interior de vocês. Mentira. Fábula. É o homem para o homem. Não. O cristão, ele vive na dependência de Deus. Quanto mais a gente passa por dificuldade, entende e compreende que nós dependemos em tudo de Deus. Todos os meses, para o alimento cotidiano. Se Deus não prover o pão de cada dia, a gente não se alimenta. E aqui, no último que Paulo se refere, ele fala sobre o esforço. Ele diz assim: esforcei-me em pregar o Evangelho, que recebi de Deus a graça de ser um pregador do Evangelho. Não que merecia, mas Deus me deu pela graça. E o agir de Deus na vida de Paulo, aleluia, Jesus, que não foi pelo esforço humano, mas pela graça de Deus na vida de Paulo. Ele reconhece isso em todo o seu ministério, a graça de Deus. Porque se fosse a graça de Deus, será que ele conseguiria enfrentar açoites, varadas,
Será que ele conseguiria enfrentar acusações de pessoas de boa índole, porque eram influenciadas pelos religiosos? Se não fosse a graça de Deus, eu não conseguiria. Porque a natureza humana ia fazer: o que é? Quem é você? Você não sabe com quem está falando. Mas a graça de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas não quer dizer que a graça de Deus a gente não precisa se esforçar, a gente tem que se esforçar. Deus manda a chuva, mas a gente tem que plantar, a gente tem que arar a terra, a gente tem que cuidar dela para fazer crescer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus nos ensina, aleluia, Jesus, que o que Ele nos dá, o trabalho que Ele nos dá, é que a gente faça o melhor, para que as pessoas vejam as nossas obras, como diz a palavra, e glorifiquem a Deus. Nossa, esse é um servo de Deus, esta é uma serva de Deus. Através dos nossos atos, glorifiquem a Deus. Faça o seu melhor. 1 Coríntios 15:10. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15:10. Aleluia, Jesus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã, não foi inútil. Porque muita gente tem pegado a graça de Deus e se tornado inútil. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória, amém. É a graça de Deus nos faz nos esforçar. O que é esforço? É fazer além. Aleluia. Tem hora que eu chego assim, eu estou cansado, mas eu preciso fazer isso. Mas a graça de Deus me dá graça para me fazer aquilo. Aleluia, Jesus. E aquilo que eu achei que eu não ia conseguir fazer, faço, mas não por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Glória, Santo é o Senhor. Ele não atribui a Ele. Ele diz: a graça que está na minha vida não é inútil, não é vã. Aleluia, Jesus. Aqui, a preocupação de Paulo em dizer que tudo que tinha na sua vida era de Deus, era Deus na vida dele. Aleluia, Jesus. Veja só, Paulo foi um dos maiores missionários, percorreu grandes distâncias, sem carro a ar-condicionado, sem carro, né? Ele trabalhou árduo, ele passou fome, nudez. Essas pregações você não vai ver por aí, né? Passou fome, passou nudez. Paulo falando, ficou à deriva, foi apedrejado, trabalhou com as próprias mãos, não deu lugar à preguiça, fabricando tendas e se sustentava para não ser pesado. Para não ser pesado a igreja, ele trabalhava durante o dia e à noite pregava, para ter o seu próprio sustento. Paulo, Jesus, nos sendo exemplo. Sendo exemplo. Ele diz: me gastei e me deixei gastar. Vejamos que no final da vida de Paulo ele estava moído pelas dificuldades, pelos problemas que ele tinha passado. Aleluia, Jesus. Mas ele fala mais da graça de Deus e do trabalho de Deus na sua vida, do que Deus fez na vida dele. A graça não é autorização para o homem pecar, porque é o que parece em muitos lugares por aí. Estamos na graça, não vai ter consequência. Jesus disse para a galera: vai, não peques mais, a graça te alcançou, mas a consequência do seu pecado vai te fazer coisas piores. Então a graça não é autorização para pecar,
ainda que muitos acreditam dessa forma, mas nos capacita a vencer o pecado. A graça nos capacita a vencer o pecado. Glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para não sermos preguiçosos, mas diligentes, precavidos, aqueles que planejam, que fazem o máximo que podem, que se esforçam no trabalho, casa, qualquer ambiente que ele está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Usa o seu talento para as oportunidades. E eu já vivi em ambiente assim, que quem tem ou quem faz sempre é colocado mais carga sobre ele. Ele faz, vai deixar, ele faz. Não, pode chamar o irmão, ponta firme. Eu cheguei a trabalhar em 2 igrejas. Aí eu voltei para falar assim: irmão, por que você está aqui, irmão? Você não está na outra igreja? Não, eu estou aqui para serviço, irmão me chamou, estou aí. É graça de Deus. É graça de Deus. Aleluia. Fazia por amor. Não que era o melhor, mas eu sou disponível aqui. Aleluia. Quem enviarei ou quem há de ir por nós? Né? Assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Grande é o Senhor. O profeta Senhor diz-me que isso envia. Olha assim, quem enviarei e quem há de ir por nós? Deixa eu ver. Graças a Deus. Livra-me deste mal. É assim. O soldado, o que ele faz? Ele se apresenta para a guerra. A Bíblia diz que não vai ser coroado aquele que não milita legitimamente. A gente se apresenta aqui, assim, estou aqui. O que queres de mim? O que queres que eu te faça? Né? Aleluia, Jesus. Como diz lá Samuel, diz, quando o Senhor disser, Samuel, eis-me aqui, fala que o teu servo. Aleluia. É pela graça que nós estamos de pé. É pela graça de Deus que a chuva desce sobre nossa vida. É pela graça de Deus que nos dá mão para trabalhar, ter saúde. Aleluia, Jesus. E Deus vai abençoar o suor do nosso rosto, porque assim a palavra de Deus nos fala, né? Aleluia, Jesus. Graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Quando a gente está no ambiente e ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus está sobre nós. Ela vai e não volta para Ele vazia, antes faz o que lhe apraz. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Todos os dias. E Ele está aqui nesta noite, a sua graça. Mais uma vez. Amém? Vamos orar para o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela sua graça. De mais uma vez estarmos aqui na tua palavra. Nada somos, Senhor. Como diz João Batista, Senhor, que nós diminuamos e o Senhor cresça. Muitos falaram, João, ele está pregando, ele está levando discípulos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E que nesta noite, Jesus, nós possamos, Senhor, em cada dia diminuirmos, Senhor, mas crescemos em Ti. Que a graça de Deus abunde em nossa vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus alcance os Teus servos e servas nessa noite com cura, com restauração,
Que a Tua palavra fale aos corações e nos ensine, nos exorte, nos edifique, Senhor, e nos confronte como pessoas, como homens e mulheres de Deus. Porque a palavra do Senhor corrige e açoita todos que têm por filho. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor. Toma a nossa vida, nosso viver, direciona os nossos passos, conduza a nossa fé, fortaleça o nosso coração na Tua presença. Que a paz e a graça de Deus estejam conosco todos os dias da nossa vida. Entra, Senhor, com vitória e resposta nas noites, em cada lar, em cada família, abençoando as suas vidas, as suas famílias. Que a semente de Deus que foi brotada, Senhor, que foi semeada nesta noite, Senhor, possa brotar e produzir frutos, e que esses frutos venham glorificar ao Seu nome, Senhor. Abençoa a vida dos Teus servos e as Tuas servas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Domingo, sei lá no Parque das Bandeiras, amém, irmãos? Graças a Deus. Manifestando, Senhor, meu Deus, a sua glória, o seu poder. Abençoa a tua serva, fortaleça a tua presença. Dê vitória, resposta, direção daquilo que ela tem colocado em tuas mãos. Abençoa a sua vida e confirma sobre ela a tua bênção, entrando em salvação na vida dos seus, e que a graça do Todo-Poderoso alcance a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Seja Jesus, que recebe de saúde, a sua vida, livre de todo mal. As coisas que se querem de saúde. Entra a tua vida, que a graça de Deus sobre nós alcance, dê vitória, resposta, direção, abençoa o Senhor, abençoa a vida, quebrando os corações, isso vai nos todo mal, de saúde.